Vamos começar o nosso noticiário aqui, infelizmente compartilhando com vocês a notícia triste da morte do Eduardo Galvão, que partiu na noite de ontem, era quase meia-noite quando a gente teve informação da partida do Eduardo, ele que morreu aí aos 58 anos de idade, também vítima da Covid-19. E eu jurava que o Eduardo era um daqueles casos em que a gente veria logo a alta dele. Porque quando a gente estava dando as notícias aqui da internação e tudo mais, a gente comentou até que ele só foi entubado no hospital porque ele estava sentindo desconforto com os respiradores e com todo o aparato ali. E aí acharam por bem deixá-lo entubado na UTI para que ele se recuperasse. E ele vinha apresentando melhoras, só que infelizmente ontem foi um dia de alta queda na imunidade dele e infelizmente ele partiu quase de madrugada, gente. Bom, tá partindo super jovem, 58 anos de idade, né? Óbvio que a classe artística se manifestou, está se manifestando ainda sobre a perda do Eduardo Galvão, porque era uma pessoa muito querida no meio artístico, né? Muito, a né? Angélica, por exemplo, que atuou com ele lá, foi par romântico com ele na novelinha Caça-Talentos, né, que ela fazia a Fada Bela, eles eram um par romântico, né, que foi nessa novelinha que foi ao ar entre 96 e 98. Eu, como eu era novinho, eu assistia, né, então eu era fãzoca de Caça-Talentos, eu assistia, era um barato. E a Angélica, obviamente, que prestou sua homenagem aí nas redes sociais. Ela falou, não consigo acreditar que essa doença te levou da gente. Tá muito difícil, precisamos tanto da sua leveza, alegria, liberdade, carinho desse mundo. Era sempre tão bom te encontrar, você foi um presente lindo que a Fada Bela me deu. Uma parceria linda, mágica, Arthur e Fada Bela, eu e você, obrigada por sua amizade, por ser esse cara tão especial no meu coração e no coração de tanta gente, escreveu a Angélica, que colocou uma palavra aqui que realmente na classe artística definia o Eduardo Galvão. Falou assim, você é unanimidade. O Eduardo Galvão, de fato, era unanimidade entre a classe artística, porque era uma pessoa que tratava muito bem a todo mundo, não tinha ataques de estrelismo e era muito benquisto. Era uma companhia super agradável. Eu já comentei aqui que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo numa situação no teatro e tudo mais. E ele sempre, na verdade, ele foi assim, um gentleman, um querido, um carinhoso demais, assim como a galera que estava trabalhando ali com ele. Mas o Eduardo era uma pessoa muito benquista no meio artístico, né? A gente tem uma lista enorme de artistas aqui que estão lamentando. Até o Boninho lamentou a perda do Eduardo Galvão. E por que o Boninho, né? Porque o Boninho dirigia a Angélica naquela época do Caça-Talentos. Então, ele meio que conduziu, né, os primeiros passos de Angélica dentro da Globo e logo com a Fada Bela, aí, que foi um dos marcos da carreira dela. Enfim, a gente deixa aqui os nossos mais profundos sentimentos a todos da família. Desejamos uma boa passagem aí para o Eduardo. A gente ainda não tem informações sobre velório, sobre enterro e tudo mais, mas mesmo que tivesse também, eu acho que nesse momento é bom a gente poupar essas informações, até porque, né, não está podendo fazer aglomeração, então não tem como dar tchau para o Eduardo Galvão. Faça uma oração aí pela família dele, pela alma dele, que já vai estar fazendo muita coisa. Você já vai estar fazendo muita coisa. Então, um beijo para todos os familiares e muito conforto. Com certeza. Aí, o fã-clube do Fofoca aí está dizendo aqui. O ator Eduardo Galvão marcou a minha infância no programa Caça-Talentos da Fada Bela da Angélica, como você falou. Adorava muito. Uma pena a sua morte. Mais uma vítima da Covid-19. Muito novo, realmente. Muito jovem. Fica aqui nossa tristeza, né? Nossos sentimentos à família, aos amigos. Com toda certeza vai fazer muita falta. Não só na teledramaturgia, mas na vida de muita gente, né? Ontem, inclusive, né, teve o anúncio do governo do estado falando da aprovação do calendário aí de vacinação que vai começar a valer a partir de janeiro. Gente, não se iludam, tá? Porque assim, começa em janeiro, mas pessoas da minha idade e da Regiane, ou a do Eduardo Galvão, por exemplo, que partiu aos 58 anos, a previsão é segundo semestre do ano que vem. Então, é a última prioridade. Se controlem, não dá nem pra chamar de prioridade, com certeza. Exato, se controlem. Não dá nem pra saber se vai começar dia 25 de janeiro mesmo, né? Depende da aprovação da Anvisa, ainda tem vários trâmites para acontecer, né? Então não vamos contar com isso ainda. Ontem tava uma histeria coletiva nas redes sociais, todo mundo falando, eu vou para São Paulo me vacinar. Não é assim, não é chegando aqui que vai ter vacina para receber vocês, gente. Nem a gente, né? Nós que estamos aqui na idade todo um calendário, mediana, né? Não temos previsão, mas enfim, seguindo aqui o baile, ontem a Maria Zilda, inclusive, fez uma live com o Marcos Frota lá no Instagram dela, e essa live acabou
pouco tempo antes do anúncio da morte do Eduardo Galvão. E curiosamente, o papo da live foi exatamente sobre coronavírus. E a Maria Zilda citou o Eduardo Galvão, só que ele não tinha morrido ainda, né? Nesse papo que ela teve com o Marcos Frota, ela criticou a Globo por colocar atores para gravarem novela nesse período. E ela falou assim, são mais de 20 atores contaminados com a Covid-19, que estão aí passando apuros com problema com a doença, e a Globo gravando a novela. Né? E aí o Marcos Frota falou assim, realmente, né, tô receoso de fazer muitas coisas, mas recentemente eu fui ao cinema, tava só eu e mais um casal de amigos, não era uma sessão aberta, assisti um filme lindo que realmente, eu tô curioso para assistir, mas eu também tô sem coragem de ir ao cinema, que é o filme lá da Bárbara Paz, que ela fez pro Hector Babenco, que ela foi premiada fora do Brasil, inclusive por causa desse filme. E o Marcos Frota falou assim, mas vão de máscara ao cinema. E a Maria Zilda falou, não vão ao cinema. O grande problema de contaminação são as pessoas ficarem fechadas em ambientes, por né, muito com ar-condicionado, tempo, e etc., respirando o mesmo ar, com aglomeração e Mas etc. que não coma pipoca, tá ali naquele ambiente, né? Exato, Rê, exato. Aí o Marcos Frota contemporizou. E aí a Maria Zilda foi listando uma série de atores lá da Globo que estavam infectados. E o Eduardo Galvão foi um deles, né? Ela falou o seguinte, que o Eduardo Galvão, ela falou o seguinte, Eduardo Galvão está muito mal. Marieta Severo também está internada, tem muita gente, o Lázaro Ramos, a Thaís Araújo. E aí ela foi falando mais o restante da lista. Gente, ela terminou essa live, eu acho que em questão de 1 hora a gente teve a informação da morte do Eduardo Galvão, né? Então, recados estão sendo dados, né, gente? Os alertas estão sendo dados aí pra gente sempre se cuidar e se proteger. Espero que as pessoas façam isso, né? Cuidem da sua saúde. Com certeza. Seguindo o baile aqui, diretora, vamos mudar um pouco o tema de Covid, mas vamos falar ainda de assunto sério, viu? Do quê? Porque essa saída do Márcio Smelling lá da Globo ainda tá rendendo muito papo. E agora tá sobrando, inclusive, pro braço direito do Márcio Smelling lá da Globo, que é a Daniela, deixa eu pegar o nome dela certinho, é Daniela Ocampo. É a Daniela Ocampo, que era o braço direito do Márcio Smelling ali, né? E ela está sendo apontada por um roteirista que trabalhava lá na Globo, no departamento de humor, como a responsável por armar aquele abaixo-assinado entre todos os funcionários para saírem em defesa do Márcio quando a primeira notícia foi publicada daquela lista daquela informação que o Léo Dias tinha publicado no ano passado a respeito das denúncias de assédio moral contra o Márcio. E aí esse roteirista deu uma entrevista para o Léo Dias falando que foi a Daniela Ocampo que se prontificou e que meio que obrigou todos os funcionários da equipe a saírem em defesa do Márcio Smelling, né? E isso é muito grave, a Daniela que vocês estão vendo aí, ó. E aí, esse funcionário, esse roteirista, na verdade, falou que tem as conversas de WhatsApp, tem fotos, tem um monte de provas aí para mostrar que, de fato, a Daniela encabeçou essa lista e que todos os funcionários assinaram se sentindo coagidos, porque, afinal de contas, era a chefe, né, a subchefe, falando, olha, assina aí. E aí, todo mundo praticamente assinou, meio que ajudou, naquela época, a desmentir toda a informação que estava rolando, toda a situação que estava rolando ali nos bastidores, com as denúncias contra o Márcio e tudo mais. A Daniela, obviamente, saiu em defesa de si própria, falou que ela nunca fez isso e que, na época, as denúncias que haviam sido apontadas eram de assédio moral e que, de fato, não existia, mas que, recentemente, ela soube das denúncias partindo de assédio sexual e que, óbvio, que ela não é conivente com isso. Assim, não criticou o Márcio Smelling, mas também não defendeu Dani Calabresa e disse aqui que não coagiu ninguém, mas também não desmentiu que tenha feito essa lista do abaixo-assinado que tem obrigado as pessoas a assinarem. Na verdade, né, ela desmente que tem obrigado, mas ela não percebe que ela, na condição de chefe, a hora que ela chega para o funcionário e fala, olha, é um abaixo-assinado aqui por tal motivo, assina quem quer. Vocês entendem? Não quando o seu chefe né? Uma coação, fala parece, uma coisa dessa, é uma coação. Então, assim, a galera se sentiu coagida, não à toa, quase o departamento inteiro assinou. A Daniela saiu em defesa de si mesma, mas esse baile ainda tá rodando lá dentro da Globo. Inclusive, hoje começou a rodar um vídeo chato nas redes sociais. Ah, é? Bom, vou contar essa daqui também, que vai fazer você aí Mas de eu não vou dar casa. spoiler não, tá? Obrigado, né? Pelo menos Faz isso, essa, pelo né? menos. Pelo menos isso que é amiga, né? Quebra essa, amiga!
Enfim, Você vai falar de quê essa agora, daqui amor? também é de cair da cadeira. Porque, ó, a gente comentou que o Thiago Ramos e a Nadine, a mãe do Neymar, tinham ido lá pra Cancún e aparentemente eles estavam tentando uma reconciliação Gente, nesse relacionamento. Quanto babado com essa história do menino em Cancún. Eu precisava ouvir de você essa história. Porque do que eu vi no Instagram, do que eu vi nas postagens, né, do mundo das celebridades, fiquei chocada com a quantidade de confusão que esse menino, ou a confusão procura ele, ou ele procura a confusão. Então, eu Qual acho que é a história? que é a segunda opção. Ah, Porque uma coisa que a gente precisa falar, em primeiro lugar, antes da gente contar o bafo todo, é um recado pra assessoria da família do Neymar. Não adianta vir mentir pra jornalista não, meu anjo. porque vocês são detetivões, né? Vocês Pois é, descobrem tudo. ontem vieram com uma pataquada de que a Nadine e o Thiago não viajaram juntos pra Cancún, a Nadine foi pra lá com amigas e nanana. Gente, os dois estavam em Cancún ao mesmo tempo, hospedados juntos no mesmo lugar. Mesmo e hotel? Aham. Se pá no mesmo quarto, inclusive, porque o Extra, aqui, o Jornal Extra tá falando que, sim, eles se reconciliaram pela terceira vez. E sim, eles terminaram pela terceira vez. Aí vem a assessoria de imprensa criar uma realidade paralela tentando enganar a gente, mas a gente tá muito acostumado a ter assessoria de imprensa tentando mentir pra nós. Mas vamos lá, a gente conta a verdade. Fato é que eles sim tentaram se reconciliar, foram pra lá pra tentar ter o TTT deles, mas a Nadine ficou, assim, assustada com o comportamento de novo do rapaz. Porque vocês lembram que quando eles terminaram daquela fatídica vez, que ele foi parar no hospital, que ele socou uma mesa de vidro, que espatifou tudo, que ele teve que fazer ponto no braço, ficou acamado durante um tempo. Enfim, deu todo aquele quiprocó, a Nadine falou, não quero mais. Não quero mais. O Neymar foi contra, o Neymar é contra esse relacionamento. Só que depois que o Thiago foi internado, gente, recentemente, porque ele sofre de depressão, ele tá fazendo tratamento, ele tá assim, num estágio muito complicado dessa doença, muito complicado mesmo. E teve um dos momentos que ele pedia pela Nadine. E aí a Nadine foi lá socorrer ele, foi nesse momento que ela falou, vamos pra Cancún, achar que tá tudo bem, achar que tá tudo bem. Pois bem, foi ontem, ou foi domingo, acho que foi ontem, o Thiago postou nos stories do Instagram dele um monte de vídeo falando que ele tinha entrado num restaurante e tinha sido esfaqueado e que as pessoas estavam perseguindo ele, que ele já não aguentava mais essa vida. Nossa, ele postou esse vídeo sangrando um montão, assim, meio impressionante até, né? Exato. E ele contando uma história toda esquisita. Nada fazia sentido ali, né? Nada fazia sentido. Ah lá. Pois bem, tá aí ele ensanguentado, apanhou um tiquinho, né? Porém, o Jornal Extra trouxe aqui uma outra versão daquela que o Thiago contou nas redes sociais. Pra esse fato? Pra esse fato. Da facada na nuca? Exato. O Jornal Extra conta que o Thiago entrou com a Nadine num restaurante e ele se recusou a entrar de máscara. Porque o procedimento normal é, gente, você entra de máscara, a hora que você sentar na sua mesa pra comer, aí você tira a máscara, A hora né? que a comida chegar ainda, né? Exato, exato. E aí ele pegou, entrou lá sem máscara e aí ele foi barrado. E aí o barraco começou a ser armado. Porque ele não queria colocar máscara e os funcionários falando para ele pôr a máscara. E vai daqui, vai dali, ninguém entrou num acordo. E aí o Thiago foi ficando agressivo e os funcionários tiveram que conter o Thiago. Aí Pois que bem, aconteceu, então? Aí que deu toda a situação, porque o Thiago ficou assim, descontrolado, segundo conta o Jornal Extra. Tá? Nossa, ele tem um ficou temperamento bem difícil, então, descontrolado. né? Sim. E aí tiveram Explosivo. trocas de agressões e o Thiago teria levado aí uma facada nas costas, que teria Foi deixado... facada mesmo? Então, pelo que eu entendi, foi uma facada, mas não foi aquela facada de, sabe, enfiar Sim, assim mas no seu tocada, corpo. porque senão não. É, Com certeza ele não exato. estaria ali falando Foi com um essa corte, lucidez. foi um corte superficial e que saiu toda essa quantidade de sangue, porque se ele realmente tivesse levado uma facada daquelas assassinas e criminosas, gente, ele já não estaria aqui, porque de onde estava vazando sangue seria fatal. Não ia Enfim, parar na cabeça. deu todo esse quiprocó, a Nadine ficou assustadíssima e terminou com ele de novo. Terminou com ele de novo. E deu um passo fora e veio a assessoria de imprensa falando que não estão juntos. De fato, a única parte que a assessoria de imprensa da Nadine falou a verdade é essa, que eles não estão juntos, mas toda aquela história de que não tinham viajado juntos, isso daí não colou. Não colou. Não. Agora o Michel tá lembrando de uma coisa aqui que inclusive eu também li, deve estar aí na sua notícia. Que história é essa de que ele estava até planejando um sequestro para chamar a atenção da família do Neymar? Isso é história
Assim, inventada, coisa mais... A gente tem que tomar cuidado com algumas especulações, porque e assim, eu não vou falar que é mentira e também não vou falar que é verdade. Tá. Por quê? A gente tá falando de uma pessoa que nesse momento tá completamente fora de si. O Thiago, gente, ele está doente. Ele está doente. A depressão pegou ele de um jeito que deixou ele desequilibrado. E que loucura, né? Depressão para algumas pessoas deixa a pessoa mais para baixo, mais introspectiva no mundo dela. E para outras deixa mais explosivo. Será que é o caso dele? Pode ser, pode ser. Porque ele já tentou até tirar a própria vida, assim, né, gente? E para vocês verem a que ponto chegamos. Então, se é verdade ou não, essa tentativa de sequestro que ele tentou armar, eu não sei. Eu juro que eu não sei. Porém, eu não duvido nada de que seja verdade por conta do estado psíquico do Thiago. Esse rapaz precisa de acompanhamento, esse rapaz precisa de tratamento, ele precisa da família dele. A família dele mora no Nordeste, se eu não me engano, e ele está morando sozinho em São Paulo. Então, ele tem um sotaque mesmo, eu percebi. Então eu acho que nesse momento ele deveria se recolher lá com os pais, com os familiares dele no Nordeste, em vez de ficar sozinho em São Paulo. Para ele ter o acompanhamento de pessoas que realmente o conhecem, que realmente o amam, sabe? Porque na internet, agora, nesse momento, a gente vai ler um monte de coisa, Rê. Aliás, uma coisa muito boa dele fazer é se afastar da internet nesse momento, porque ela não tá do lado dele, não. Não tá sendo boazinha Ninguém tá do com lado ele, dele, na verdade, né? Infelizmente. Eu só fico com pena porque ele é uma pessoa que está num estado muito avançado dessa doença. Mas muito avançado mesmo, gente. Ele precisa de uma intervenção. Então, assim, se tiver algum amigo dele, algum conhecido dele assistindo aqui ao Revista, faça alguma coisa por ele, de verdade. Porque, assim, tudo que está sendo armado no entorno, a gente pode chamar isso de um circo. E o circo só serve para quê? Para entreter as pessoas. Para dar notícia. Mas o palhaço, muitas vezes, é o mais triste da história. E, no caso, ele está sendo palhaço nessa história. Ele está triste pra caramba, ele está mal e ele precisa de acompanhamento. Então, se alguém puder fazer algo por ele, faça, porque esse cara não tá bem. Não tá bem mesmo, Rê. Tem algumas pessoas comentando aqui também. A Flávia tá dizendo, gente, esse rapaz precisa urgente de tratamento psicológico. Precisa mesmo. Precisa. Se é que não está fazendo, não sabemos, né? Tem casos mais severos, gente. Isso, enfim, que há possibilidade de internação. Eu não tô falando manicômio não, tá, gente? Manicômio, isso não existe mais. Aquela ideia de manicômio dos filmes e tudo mais, isso não existe. Mas existem clínicas onde você pode ser internado tratamento psiquiátrico para fazer um acompanhamento super humanizado, super dedicado, onde as pessoas que estão em graus muito avançados da depressão, síndrome do pânico, elas podem se recuperar, tá? Então, assim, eu falo isso por conhecimento de causa. Existem clínicas existem clínicas que podem acolher essas pessoas. Elas ficam internadas, elas recebem o melhor tratamento possível e elas saem de lá melhores. Não saem curadas, porque a cura demanda um tempo, mas saem melhores, saem com um significado melhor da vida, com um apreço melhor pela vida, sabe? Então, se alguém puder fazer isso por ele, seria maravilhoso. Com certeza. Você lembra que a gente comentou aqui que a Letícia Oliveira e o Marlon se separaram? Lembra dessa história? Tá aí, ó. Os dois e tal. E foi toda aquela história cabulosa dela descobrir que o Marlon tava saindo com a ex-melhor amiga dela. Sim. Exato. E essa ex-melhor amiga, inclusive, era casada com um outro cantor sertanejo que fazia parte do grupo que o Marlon cantava. Pois bem, ele deu o pé na bunda da Letícia no dia em que a Letícia chegou para ele falando: ganhamos o tratamento para engravidar, vamos ter o nosso filho. E aí ele deu o pé na bunda dela nesse dia. Estamos falando de novembro, tá, gente? Novembro. Ele deu o pé na bunda dela. Tipo agora há pouco. Exato. Eis que essa loirinha que aparece aí na foto, junto com a Letícia, que vem a ser a dona Maria Clara, que é a atual namorada de Marlon. Eles estão namorando mesmo, firmaram compromisso. Miga, ela tá grávida de 5 meses. 5? 5 meses, ela está grávida de 5 meses. Ixi, A conta não fecha. Meu! A conta não fecha. Exatamente. Ai, que bom que ele terminou com a outra então, né? Ela se livrou, com um livramento nesse caso. A Letícia se livrou, A Letícia se livrou. Né? A Letícia se livrou dele, porque assim... Ai, eu fico revoltada, gente. Pensa, o cara tendo vida dupla, que raiva.
Exatamente. E a mulher, essa Maria Clara, consciente ainda por cima, sabe? Consciente de que o cara tava ali com a Letícia e que ela tava fazendo planos de engravidar. E a Letícia não escondia isso de nenhum amigo. Foi lá, a Maria Clara e o Marlon fizeram um filhinho juntos. 5 meses. 5 meses. É, a E conta aí, realmente não fecha. assim, essa história é tão maluca, porque assim, eles estão grávidos aí há 5 meses, né? Vão ter o filhinho deles. A Maria Clara já deu a entender que é um menino, porque na legenda ela colocou assim, 1 mais 1 igual a 3, meu mundo ficou azul, disse ela na legenda, dando a entender que vai ser mãe de um menino. O mais bizarro nessa história, né? Além da traição, além dessa gravidez que ele estava escondendo da Letícia, além de tudo, é o fato do Marlon estar processando a Letícia. Por Sim, quê? porque ela trouxe à tona o que se passou dentro do casamento dela. Quer dizer que ela toma um baita de um chifre, ele engravida a outra, e a coisa ainda processa a ex. Ah, não, É peraí. aquela máxima do poste mijando no cachorro. Exatamente. Essa máxima do poste mijando no Não, cachorro. ele leva a sério aquela história de que a melhor defesa é o ataque. Exato. Ó, ele vai com tudo pra cima. Ele está processando a Letícia. A Maria Clara abriu um boletim de ocorrência contra a Letícia, porque, obviamente, na internet as pessoas começaram a atacar a Maria Clara, porque, afinal de contas, ela foi apontada aí Que como culpa a Letícia pivô. tem disso? Mas o juiz, quando pega um negócio desse, ele não dá risada, não? Acho que ele deve cascar o bico. Olha, não é Rê, possível, cara. se eu for... Se eu fosse a juíza, eu ia rir muito. Gente, sabe aquela história, Deus não dá asa pra cobra? Eu também sou desse jeito. Eu acho que se eu fosse juiz, por mais que eu tivesse que seguir todas as leis ali... Sentença, eu já- ha. Existe isso. Não, na minha sentença ia ser vaza daqui, fia, né? Sentença, você tá louco? Tá louco, amigo? Eu ia chamar um médico pra dar uma gente. prescrição médica, né? Eu ia receitar um paracetalôca, né? Tipo, não é nem um paracetamol, é paracetalôca. Porque, gente... Tem uma música assim, Frank? Ó, o Frank tá compartilhando aqui, ele colocou umas notinhas musicais do lado. É. Se tem, eu não conheço a música. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Sim, é da Marília Mendonça, da Maiara Maraíza. Tá vendo? Eu que tô desatualizada aí. Eu acho que é uma dessas. Inclusive, a da Marília Mendonça, ela fala assim, meu coração é gari, só pega lixo, 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 lixo. Você é a prova disso. É da Joelma essa música? Da Joelma? Ai, boa, obrigado. Gente, Obrigado, que loucura Gal. de história. Ainda bem que você falou pra eu sentar, porque 5 meses... A Letícia deve estar louca da vida, cuidado. Deve tá, Gabi, vamos conversar de que agora, querido? Vamos falar, gente, sobre uma situação chata que rolou lá em A Fazenda. Não sei se vocês leram por aí e tudo mais, que um cinegrafista foi demitido do reality show por conta de uma má interpretação de um barraco protagonizado por Biel Mango Assado. Pois é. Esse cinegrafista foi demitido da Record, gente. Na verdade, ele não era funcionário da Record, ele era de uma empresa terceirizada. Mas ele foi demitido por quê? Ele se envolveu ali numa discussão, mas com a equipe técnica do reality show, né? Eles estavam discutindo o que tinha que filmar, o que não tinha, qual era o close certo, qual era o enquadramento, etc. Só que era uma discussão entre eles. E o Biel, revoltado, achou que era com ele, começou a xingar, quebrar as coisas, tudo lá dentro e tal. Deu o pitch dele, se colocando aí no patamar de, novamente, a última bolacha do pacote. Só que aí depois descobriu que, na verdade, não tinha nada a ver com ele. Pois bem, a Fábio Oliveira publicou um áudio nas suas redes sociais, também na sua coluna, com um desabafo desse cinegrafista, que ele tem 60 anos de idade, na verdade ele tem mais de 60 anos de idade. Era um profissional que as pessoas gostavam muito ali nos bastidores, inclusive ele tem um filho portador de necessidades especiais, que tem síndrome de Down, e não vai ter os últimos dias de trabalho desse ano remunerados por que conta... isso culminou na dispensa desse cinegrafista? Porque deu esse quiprocó todo, porque vazou, Rê. Se não tivesse vazado, não teria problema, porque a gente sabe que discussão em ambiente de trabalho é super normal, e na hora, assim, principalmente que eles estão fazendo as filmagens lá, os ânimos ficam exaltados dependendo da situação, e aí o problema maior foi que isso vazou para o público, vazou, e isso causou consequências dentro da casa, e a Record acabou optando, né, a produtora, na verdade, a Teleimage, optou por demitir esse profissional. Só que ele estava acreditando que ele fosse recontratado. Por quê? Os participantes do reality show disseram ali, depois que a Lidiane, né, a Lid Lisboa, que é a chefe da semana lá, a fazendeira dessa semana, depois que ela leu o comunicado falando para todo mundo
o que tinha ocorrido, que a briga do bastidor não tinha nada a ver com uma bronca envolvendo o Biel, todo mundo falou assim, ai, coitado, né? Tomara que ele seja recontratado. A Lid lamentou o fato do rapaz perder o emprego. O Lipe, até mesmo o Biel, ficou lamentando o fato do rapaz ter sido desligado lá da Record, porque a Record avisou para todo mundo que na verdade tinha sido um problema de bastidores e que o cinegrafista em questão já havia sido desligado. É uma pena muito grande, né? Porque agora ele vai ter que refazer a nota dele, porque assim, gente, ele não era funcionário contratado CLT, ele tinha que emitir uma nota para a produtora, agora ele vai ter que refazer essa nota, porque ele foi desligado antes do fim do reality show, que acaba quinta-feira da semana que vem, graças a Deus, e aí vai ganhar menos por conta desse desligamento. Tá. Enfim, triste demais. Vamos mudar de assunto? Vamos falar aqui da treta envolvendo Mara Maravilha, Xuxa e Angélica, porque essa treta está longe de ter fim. Mara Maravilha deu uma entrevista aí pro Caco Rodrigues, gente, que vem a ser o antigo diretor do Fofocalizando. Sim, que dirigiu ela durante um tempo no SBT, e o Caco tá com um canal no YouTube, e a Mara, gente, foi lá e desceu a lenha na Xuxa e na Angélica. Na verdade, a Xuxa ela não criticou tanto. Ela criticou o namorado da Xuxa, o Júnior Andrade. Por quê? Lembra aquela vez, faz pouco tempo, Rê, que se reuniram Xuxa, Eliana e Angélica num jantar? Eu acho que foi na casa da Angélica ou na casa da Xuxa, eu não me lembro muito bem. E aí se reuniram as três loiras e aí o Juno comentou embaixo: foi Mara. E aí os fãs da Mara Maravilha acharam que isso era uma indireta pra Mara. Ela ficou pé da vida e aí ela detonou o Juno nessa entrevista que ela deu pro Caco, falando que ele era um mala sem alça. Ai, gente, isso é um termo tão usado, tão comum. Ai, foi Mara, não pode falar que foi Mara, Mara? É que eu acho que nessa história toda... Você acha que foi uma provocada mesmo? Nessa história toda eu acho que são os fãs mesmo que foram responsáveis por isso. Que botaram lenha, né? Eu tô achando que ele não teve intenção. Eu também acho que não, mas os fãs incendiaram essa situação toda. Né? E aí sobre a Angélica, ela falou que a Angélica pra ela é uma incógnita. Que a Angélica já teve momentos mais próximos a ela, já teve momentos mais afastados e que ela não entende o comportamento da Angélica. Mas que ela toparia sentar para conversar com ela até para entender o que se passa. Fato é que, gente, a Mara ficou muito chateada, ficou arrasada com o fato de não ter sido convidada para esse jantar ali na casa. Acho que foi da Angélica, que rolou já tem alguns meses. E enfim, ela se sentiu desprestigiada, se sentiu diminuída. Fazer o quê, né? Já teve aí a constatação de que ela não era uma pessoa tão benquista assim por todas. Ela descobriu também que não faz parte do grupo do WhatsApp, que tem as apresentadoras. Ainda tem, né, o grupo do WhatsApp. Exato. Ela não pertence ao grupinho. Tá de fora do círculo. Só que é triste quando isso fica explícito, né? Porque afinal de contas a gente tá falando aí de 4 apresentadoras que marcaram a TV vamos combinar que não é né? um grupo tão grande assim, né, gente? Não, mas eu concordo com o que a diretora falou. Amizade ninguém não, impõe, não mas se o impõe, problema é quando fica evidente, né, que a situação não é legal. Mas eu acho que fica mais chato ainda quando a pessoa dá luz pra isso. Diretora, eu vou colocar uma cadeirinha aqui pra você sentar e trocar uma ideia com a gente. O que você acha, diretora? Diretora, a gente vai se chamar, o nome do programa vai ser outro. Eu não posso falar aqui. Deixa pra lá. Meu, porque não dá nem tempo, que acabou o programa de hoje, gente. Amanhã da manhã a gente volta. Às 10h30 ao vivaço, né, Gabi? Exatamente, gente. Siga a gente no @Regiane Tapias. E no @Gabi Perlini. Grande beijo, gente. Fiquem com Deus.